Aleluia, louvado seja Deus. É com muita alegria no coração que eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. E mais um domingo de manhã nós podemos meditar na palavra de Deus, aleluia. Infelizmente não podemos estar juntos devido a esse momento que estamos vivendo, mas em nome de Jesus logo logo estaremos juntos para adorar e engrandecê-lo diante do altar, aleluia. E eu gostaria de convidar os irmãos para que nós possamos fazer uma oração e apresentar esse momento a Deus, que seja um momento especial e que Ele possa falar profundamente aos nossos corações. Amém? Oremos. Pai amado, Pai supremo, eu te louvo, eu te engrandeço, porque somente o Senhor é poderoso para derramar a tua bênção, derramar a tua unção, derramar o teu milagre. Pai, onde quer que este vídeo, Pai, esta aula esteja alcançando, ó Pai, vidas, ó Pai, que vidas sejam tocadas através do teu poder, através da tua palavra. Onde quer que alcance esse instrumento, ó Pai, esse veículo de comunicação, que seja um canal de bênção, um canal onde a palavra do Senhor possa tocar vidas, abençoar, nos orientar, nos estruturar diante da Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Então, um momento precioso, um momento maravilhoso. Também quero apresentar todas as salas, os professores também estão se desdobrando para levar a palavra de Deus para as crianças, para as outras salas. Então, elas estão aí fazendo esse trabalho e o meu pedido é que Deus continue abençoando essas vidas, usando essas vidas. Eu sou grato a Deus por ter um corpo docente da escola dominical envolvido, dedicado a Deus, e que Deus possa operar grandemente nessas vidas e principalmente na vida das crianças, na vida de nós adultos, que estejamos dispostos a ouvir a palavra de Deus e nos colocar diante dele para que nós possamos, aleluia, receber a bênção, receber o milagre dele. Amém? Então hoje a lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. A condição dos gentios sem Deus. Então um trimestre abençoado, onde nós estamos aprendendo vários assuntos pertinentes aos dias atuais e que nós possamos, mais uma vez nessa lição, sermos agraciados com esta palavra maravilhosa. Aleluia! O textual diz assim, da palavra do Senhor: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Registrado em Efésios capítulo 2, versículo 11. Textual, a verdade prática diz assim: Outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Aleluia! Outrora sem Deus, aqueles que estavam distanciados, os gentios que não faziam parte da descendência de Abraão, mas por meio de Cristo eles se tornaram descendentes de Abraão e também herdeiros da promessa. E nós nos incluímos, somos gentios, não somos israelitas, de sangue, mas através da palavra de Deus nós temos essa oportunidade de o aceitar, deixar Ele trabalhar na nossa vida, aleluia, para fazermos parte dessa herança em nome de Jesus. Aleluia! Leitura bíblica em classe,
registrado em Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12, Romanos 4, 12 a 14, diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então hoje nós vamos falar um assunto importantíssimo que fala sobre a circuncisão e incircuncisão. Vamos entender um pouquinho o que Deus quer falar conosco através desse assunto, através da palavra de Deus, Paulo aí sendo usado para transmitir aos Efésios essa palavra, e nós vamos refletir, analisar a aplicação, a aplicabilidade dela em nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia! A introdução diz assim: os Efésios eram gentios na carne, ou seja, não eram circuncidados. Os judeus os chamavam de incircuncisos. A condição espiritual dos Efésios antes da regeneração era sem Cristo, inimigo de Israel, e não estavam em aliança com Deus. Portanto, sem um destino favorável. Nada de bom poderiam esperar para o futuro, pois eles não tinham Deus. Então nós vamos falar aqui um assunto importante, sobre a circuncisão. O que é a circuncisão? E os judeus chamavam os gentios de incircuncisos. Então, quem não era circuncidado, não fazia parte da nação escolhida, era o inimigo de Israel e, portanto, estava fora do plano de Deus. Mas nosso Deus é soberano, nosso Deus é tremendo, E, logicamente, Deus tem a forma dele trabalhar. Então, ele escolheu Israel. Israel não aceitou a Cristo e abriu um precedente para nós, gentios, aceitar essa palavra. Aleluia. Lógico, se eles tivessem aceitado, eles também seriam usados, Deus iria usar de alguma forma para essa palavra chegar aos nossos corações. Mas, a princípio, foi assim, é dessa forma que Deus permitiu que acontecesse, eles não aceitaram a palavra, e hoje eu e você temos a oportunidade de aceitar essa palavra. Mas e aí? Vamos circuncidar? Temos que nos circuncidar ou não? Primeiramente, vamos entender o que é a circuncisão. Então, a circuncisão, ela é literalmente a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. E era uma situação praticada por muitos povos, Não se sabe exatamente o significado original da prática, mas analisando o contexto, nós vemos que existem várias possibilidades aí. Por exemplo, a própria higiene, para evitar infecções, facilitar a relação sexual, marcar o início da virilidade, sacrifício, similar ao dos primogênitos, ou até como uma medida
protetora contra os demônios. Então existem várias teorias, várias teses, né? Vários povos praticavam, mas enfim nós vemos aí na imagem, né, uma intervenção, né, na criança para retirar esse excesso da pele, para que haja uma facilitação ali, né, da higienização. E no caso dos judeus é o significado da aliança, né, com ele. Então nós vemos uma imagem mais antiga aí, né, da história, e outra mais atual aí dessa intervenção cirúrgica, que é a circuncisão, que realmente é um ato aí envolvendo essa mini cirurgia, né, que hoje é muito comum, que é a popularmente chamada fimose, né, que as crianças que têm esse excesso passam para a cirurgia e em muitos casos é fundamental esse procedimento. Amém? O significado religioso da circuncisão. Aparentemente, a circuncisão teve um significado religioso pela primeira vez no Antigo Testamento, onde ela é prescrita como um sinal externo necessário. Está registrado lá em Gênesis capítulo 9 ao 14. Vamos fazer a leitura desse trecho. Disse mais Deus a Abraão: Tu, pois, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio. E isso será por sinal da aliança entre mim e vós. Então está bem claro aí, né? Dentro da palavra de Deus, que é circuncidar a carne do prepúcio. O filho de 8 dias será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. Então era um sinal de aceitação, aliança com Deus. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, porque quebrou a minha aliança. Gênesis 17, 9 a 14. Então nós vemos claramente, né, na época da lei aí, a orientação sobre a circuncisão. Criança de 8 anos, né, passar por esse procedimento, e isso será um sinal da aliança com Deus. E aquele que não realizar será extirpado, porque realmente quebrou a aliança com Deus, né? Aleluia! Então nós vemos, né, registrado na palavra de Deus a orientação de Deus quanto a esse procedimento, né, para demonstrar a aliança com Ele. E nós vemos em alguns casos aqui, ó, nos dias atuais, aquele que quer se converter ao judaísmo, ele passa também por uma circuncisão, que chama Berit Milá. Também tem a imagem, né, mostrando o netinho do Silvio Santos também passando por um procedimento, né, de circuncisão, também aí em demonstração da aliança, né, com Deus, aí, seguindo os preceitos da religião judaica. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. E a lição nos traz também uma reflexão sobre a circuncisão do coração, que ganhou importância durante o exílio,
como um sinal que diferenciava os judeus dos outros povos, e principalmente ali dos babilônicos, né? E também a Bíblia nos traz uma reflexão sobre o sentido simbólico da circuncisão. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, Jeremias capítulo 4, versículo 4, que nos diz assim: circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração. Então, ela também traz um significado simbólico no sentido de nós tirarmos aquilo que impede, né, que envolve o nosso coração, que nos tira, né, aquela essência de podermos adorar, de podermos engrandecer com coração leve. Então, que nós possamos, né, pedir a Deus que Ele tire todo o embaraço da nossa vida, para louvarmos e engrandecermos a Deus. Durante o Império Grego e o Império Romano também era o que diferenciava, né, os judeus, só que eles foram perseguidos devido a eles executar a circuncisão. Havia essa perseguição, eles também arrumavam uma forma de tentar esconder, porque caso fosse identificado, né, esse procedimento, muitos eram mortos, enfim, foi uma situação crítica na história, né, como um todo. Aleluia. Outro ponto, circuncisão na nova aliança. Então, hoje, nós que aceitamos, nós que somos gentios e aceitamos a palavra de Deus, devemos nos circuncidar ou não? É necessário ou não é? Então, nós vemos pela palavra de Deus que o Espírito Santo é o nosso selo. É a confirmação que nós estamos em aliança com Cristo. Né? E que também vós estáis, como diz a palavra ali, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13. Então, nós, como gentios, não precisamos fazer esse procedimento, né? Executar a circuncisão, porque nós já somos selados. O Espírito Santo já nos selou para a salvação em Cristo. Colossenses 2, versículo 11 diz assim: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Então está muito bem claro, né? Estamos já circuncidados com a circuncisão não por mão, no despojo do corpo, mas por Cristo. Aleluia. Filipenses 3:3, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, está claro, né, que nós aceitamos a palavra de Deus, nos entregamos a Ele, o Espírito Santo nos selou e é a prova concreta, né, da nossa aliança com o nosso Deus. Tópico 2, uma outra condição dos gentios sem Deus, né, é que os efésios eram estranhos ao concerto da promessa. Então, antes de aceitar, eles não tinham ligação com Cristo. Eles viviam na idolatria e, enfim, não acreditavam em Cristo. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, enfim, tinham um comportamento totalmente averso, né? Totalmente estranho ao concerto da promessa. E a palavra de Deus nos traz o seguinte, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Por isso que nós não cremos em outros mediadores. Entre nós e Deus há somente um pela palavra dele, Jesus Cristo. Aleluia. Única e exclusivamente Cristo que intermedia, né, as nossas petições a Deus. Aleluia. Eles eram, outro ponto, separados da comunidade de Israel. Não estavam entre o povo de Israel. Portanto, logicamente, não tinham aliança com o nosso Deus. Entretanto, então, o que os gentios precisavam saber era o quê? Que por meio de Cristo eles também se tornariam
descendente de Abraão, registrado em Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Aleluia. Outro ponto, totalmente alienado aos pactos da promessa. Então, sem conhecimento da promessa de Deus, eles viviam o quê? Na ignorância do amor de Deus, que o amor de Deus era para todos. Então, eles viviam totalmente ignorantes, alienados, que não conheciam, não sabiam, né, a verdadeira essência do amor de Deus. Então, por que nós vivemos até certo ponto a nossa vida no erro? Porque não conhecíamos, éramos ignorantes, não entendíamos, mas hoje nós louvamos a Deus que nós conhecemos, aceitamos e fazemos parte da promessa dele em nossas vidas. Amém? Terceiro tópico, sem esperança e sem Deus. Então, outro ponto, desprovidos de esperança. Aquele que não está na presença de Deus, ele vive sem esperança. Olha lá, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Romanos 8, 24. Então, se nós vemos, não é esperança, porque já está acontecendo. Mas nós cremos, aleluia. Nós esperamos a volta de Cristo. Temos, a confiança que Ele é poderoso, Ele vai vir buscar a sua igreja. Então, os gentios efésios, eles não tinham esperança porque não tinham conhecimento, aleluia. Então, quando nós conhecemos, a probabilidade, é lógico, de aceitar, de entender, de buscar, a fazer parte do plano de Deus na nossa vida, aleluia. Então, isso é fundamental. Então, que Deus possa derramar a esperança, que Deus possa nutrir a nossa vida, a tua vida, para que nós possamos, pela fé, aguardar a tua vinda, para que Ele possa tirar a sua igreja, e vir buscar a tua igreja, nós possamos encontrar a Cristo, e exaltá-lo e engrandecê-lo como realmente Ele merece. Outra situação dos gentios sem Deus, sem o conhecimento da palavra, sem Deus no mundo. Eles serviam, adoravam deuses da sua própria imaginação. Eles tinham uma religião, adoravam principalmente a deusa Diana, os efésios, eram politeístas, idólatras, enfim, pessoas totalmente fora, da presença de Deus, sem noção do que é exatamente servir, buscar, engrandecer ao Deus supremo e poderoso. Aleluia! Sem esperança, sem Deus, era a característica dos efésios, dos gentios efésios. E você? Você tem esperado, você tem crido, tem acreditado, tem deixado Deus trabalhar no teu coração? Falta-te esperança? Então é momento de nós revermos a nossa condição espiritual e deixar Deus trabalhar e nos encher de esperança em meio às situações atuais. Aleluia! Porque o nosso Deus, no momento certo, Ele vai entrar com providência, em nome de Jesus. Concluindo então, diante de tudo que nós falamos aqui, nós temos uma única certeza, que Deus ama a todos e quer que todos nós sejamos salvos. Não importa o quão às vezes negro, é o nosso passado. E as pessoas não concordam muito com isso. Mas ele aceitou, não é possível, ele fez isso, fez aquilo, ela fez isso. Deus é soberano, é misericordioso, e se nós arrependermos do coração, Ele é poderoso para nos perdoar, aleluia, transformar nossa vida para irmos com Ele, ter um encontro com Ele nos céus, em nome de Jesus.
E Deus, Ele nos ama e envia pregadores para que possamos ouvir o Evangelho e, crendo, sermos salvos pela sua graça, que é um favor ao qual nós não merecemos. Então Deus é um Deus supremo, um Deus poderoso, né? Um Deus que não age na lógica do ser humano. Deus, Ele nos surpreende a cada dia. Então que nós possamos entender através dessa palavra, né? O que é a circuncisão? É algo que ficou lá no passado, né? Na nova aliança nós temos o Espírito Santo como selo da nossa promessa, né? Como a prova da nossa aliança com Deus, e que nós possamos cada vez mais alimentar o Espírito Santo na nossa vida e deixar que Ele trabalhe em nosso coração. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de nós, e semana que vem estaremos também novamente ministrando a palavra de Deus, né? Ouvindo a palavra de Deus. Será um outro professor, e acompanhe, né? Nos meios, seja no YouTube, seja nas videoconferências, a gente vai alinhando. O importante é, não deixe de ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus. E quero deixar aqui um recadinho para as queridas mamães, né? Um excelente Dia das Mães, né? Sintam-se todas abraçadas. Você que é filho, dê um abraço na sua mamãe. Você que é filha, porque mãe é a pessoa mais importante de nossas vidas, uma das pessoas mais importantes, né? Que nós possamos sempre valorizar essa pessoa que faz tudo por nós, aleluia, que deu a luz ali e que dá a sua vida, né? Então que nós possamos abraçar as mamães, que às vezes é uma data comercial, enfim, mas que nós possamos, não somente nesse dia, né? A todos os dias nós podermos valorizar essa pessoa que é fundamental, que é um pilar para que nós possamos ser alguém na vida. Amém? Então, um beijo, um abraço a todas as mamães em nome de Jesus. E a você, né, que ouviu essa palavra, espero que ela toque o teu coração e que você possa, né, estar participando dos trabalhos, dos cultos da escola dominical, enquanto a gente não normalizar os cultos, essa questão da quarentena, que nós possamos usar esses meios, né, para abastecer o nosso coração com a palavra de Deus, que nós não possamos, né, apagar, deixar essa chama apagar, né, e que Deus possa derramar a bênção dele na tua vida em nome de Jesus. Eu quero orar com você, né, se você tem um pedido, né, explane a ele, né, a sua necessidade, e ele vai, sem dúvida, operar de uma forma milagrosa na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Pai Supremo, Pai bendito, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por mais uma vez o Senhor ter nos dado a oportunidade de falar a tua palavra. Que essa palavra possa alcançar vidas, alcançar almas, ó Pai, e que haja transformação, que haja bênção, que haja milagre. Quem está participando desse momento, ó Pai, talvez esteja com uma necessidade na tua vida. Eu sei que o Senhor conhece todas elas. E o meu pedido é que o Senhor possa ir de encontro, ó Pai, e derramar a tua bênção, derramar o teu milagre, derramar a tua unção, e que haja transformação em vidas, ó Pai. E que, ó Deus, nós possamos, em nome de Jesus Cristo, ainda ouvir grandes testemunhos de milagres que o Senhor vai derramar em vidas, em nome de Jesus. Amém? Levantemos as nossas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, e a consolação do doce e tremendo Espírito Santo seja com todos nós, possamos dizer amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia.